Você já parou para pensar sobre a passagem do tempo, sobre como ele passa rápido? A gente costuma até dizer que ele passa voando, mas o Sêneca ele tinha uma outra visão sobre isso. Ele achava que o tempo não passava rápido, e sim que nós estávamos o desperdiçando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje através da análise desse livro aqui, sobre a brevidade da vida, escrito pelo Sêneca, que, só para contextualizar, é um dos maiores expoentes do estoicismo, e ele viveu entre 4 e 1 a.C. Inclusive, ele foi o conselheiro do grande imperador Nero, quando ele era apenas uma criança, quando ele assumiu para ser imperador. Então, a gente vai ver como Sêneca enxergava o tempo e a passagem do tempo, né? Quais eram os problemas daquela época, que a gente vai ver que são muito parecidos com os problemas de hoje. Esse livrinho aqui, sobre a brevidade da vida, é um livrinho muito fininho, muito gostoso de ler. São cartas que Sêneca escreveu para o amigo dele, o Paulino, falando sobre essa questão da passagem do tempo, sobre a arte de viver bem, né, uma vida bem vivida. E desde aquela época eles já comentam como as pessoas reclamam que a vida passa rápido, que elas não têm tempo e que elas decidem aproveitar a vida só quando ela chega lá, tá lá no fim da vida quase, né? Pra gente ver como as reclamações desde 4 a.C. até hoje basicamente são as mesmas. E dele se questiona, será que o problema tá na sociedade mesmo, tá no mundo ali que não deixa tempo para as pessoas viverem, ou será que o problema tá em cada indivíduo que não sabe viver a sua vida da forma correta para poder aproveitar ela da melhor forma possível? Sêneca diz aqui que nós não dispomos de pouco tempo, nós é que desperdiçamos o tempo que temos com futilidades e superficialidades. Portanto, a vida não é breve, nós é que a fazemos assim, segundo ele. Ele compara a vida com dinheiro, que mesmo quando não é muito dinheiro, se ele é dado nas mãos certas, ele acaba se multiplicando. E ao contrário também é verdade, quando é muito dinheiro, só que dado nas mãos erradas, ele acaba sumindo em 2 tempos, né? Quem nunca ouviu falar de ganhadores da loteria que simplesmente voltaram depois até a mesma quantidade de dinheiro que eles tinham antes, porque não souberam lidar com aquele dinheiro. Então, nessa comparação, aquele que mesmo tendo pouco dinheiro consegue multiplicá-lo, aquele que a princípio teria pouco tempo consegue fazer dele o tempo suficiente. Ele diz que a nossa existência ela é bastante extensa para aquele que bem dispõe dela. Mas afinal, com o que nós estamos desperdiçando a nossa vida, segundo ele, né? Quais seriam as superficialidades que estão tomando o nosso tempo? Antes de eu responder isso, se esse vídeo está sendo útil para você até aqui, se inscreve no canal e curte o vídeo para receber notificações dos próximos vídeos que terão por aqui. Segundo ele, uma das principais coisas que tomam o nosso tempo é nos empenharmos em tarefas inúteis. Isso vale também para a questão de que quantidade de esforço não é igual à quantidade de resultado. É a famosa lei de Pareto, né? Onde 20% do seu esforço ele é igual a 80% dos resultados que você tem, né? Então, não é quanto mais você trabalha, mais você se esforça, mais resultados você terá. E às vezes a gente tenta se manter ocupado ao invés de se manter focado nas tarefas que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Isso acaba gastando muito do nosso tempo com coisas que, na verdade, não vão produzir resultado nenhum. Outro ponto que, segundo ele, rouba muito o nosso tempo é vivermos entorpecidos com drogas ou pelo álcool. Ou seja, quando você tenta fugir da realidade e ficar imerso ali nessas coisas que te tiram do momento presente. E eu acredito que isso também vale para a televisão e para as redes sociais, quando a gente utiliza elas de uma forma inconsciente, quando a gente fica sentado na frente da TV ali, praticamente inconsciente, ou passando a timeline do celular ali, sem um objetivo específico, né? Isso é uma das coisas que mais rouba o nosso tempo. E isso me leva para o terceiro ponto, que é a preguiça. Todas essas coisas, quanto mais você faz elas, mais preguiça você tem. Ou seja, isso acaba gerando um ciclo ali vicioso que você não consegue mais sair, né? Você tá ali, bebe um dia, no outro dia tá de ressaca, ou enfim, virou a noite assistindo série e no outro dia tá cansado, tá com preguiça e também não vai produzir nada ou não vai aproveitar a vida, né? Outro ponto que ele fala é a ambição cega, a ambição sem limites. Isso não vale só pro dinheiro, vale para qualquer outro objetivo que acaba te cegando, né? Quantas mulheres que, por exemplo, não têm o objetivo de encontrar uma pessoa para casar e elas só pensam naquilo, só vivem aquilo e não saem daquele círculo ali, né? Ou talvez um homem que tem o objetivo de ser campeão em algum esporte e ele não vive a vida além daquilo, né? O dia inteiro, todo dia só pensando naquilo ali, e isso acaba te roubando anos de vida, de vitalidade, né? E assim como viver apenas focado em
em um único aspecto da vida e ignorar os demais é prejudicial, quando você faz isso com outra pessoa também é muito prejudicial. Ou seja, tem gente que venera outras pessoas ou ídolos e acaba vivendo a vida daquelas pessoas e esquecendo de viver a sua própria vida. E o último ponto é viver se lamentando pela própria vida, viver reclamando sem fazer nada para mudar isso, né? Viver a vida reclamando de tudo e de todos o tempo todo e sem fazer nada para mudar esse cenário. Então imagina que muitas pessoas se encaixam nesses aspectos. Muitas pessoas vivem reclamando, vivem perdidas, vivem se entorpecendo, vivem sem uma clareza, sem um objetivo, sem um caminho para seguir. E imagina se a gente somasse todas as horas, todos os dias e talvez todos os anos que a pessoa perdeu fazendo essas coisas. Então, quanto tempo de vida essa pessoa perdeu? E aí Sêneca diz: é diminuta a parte da vida em que vivemos. Realmente, o restante não é vida, é tempo. Então, ele considera isso como um tempo gasto, mas não uma vida bem vivida. Ele não considera isso como anos de vida para poderem ser computados, digamos assim. Ele diz que são poucas as pessoas que se voltam para dentro de si para tentar se conhecer e tentar buscar essa clareza de objetivos, ou seja, entender o que se quer para poder dizer não para aquilo que não se quer. Ele diz que como alguém pode chamar outra pessoa de egoísta, sendo que essa própria pessoa não tem tempo para si, ou seja, ela é a maior egoísta de todas com o seu próprio bem-estar. Ele traz de novo o exemplo do dinheiro e ele diz que quando se trata de repartir dinheiro, ninguém quer. Mas quando se trata de doar horas e horas do seu tempo para tarefas ou até para conversas inúteis, as pessoas dão o seu tempo de graça, elas dão o seu tempo de vida para as outras pessoas de graça e elas não acham que isso seja uma grande coisa. E na verdade o tempo é o único ativo que a gente nunca vai conseguir recuperar, ou seja, ele é o ativo mais valioso que você poderia ter e você dá ele de graça para qualquer um, a qualquer hora. Ele diz que se a gente pegasse um idoso, por exemplo, e tirasse dele esses anos que não foram bem vividos, ou seja, com tristezas inúteis, com conversas fúteis, com preocupação, ansiedade, esse tempo passado inconsciente na frente das redes sociais e da televisão, aquela pessoa ela seria muito mais jovem do que ela acha que ela é, porque todo esse tempo ali ele foi saqueado da vida da pessoa, ou seja, ela está envelhecendo prematuramente, envelhecendo sem ter vivido mesmo. Você deve conhecer alguém, ou até você mesmo já deve ter dito isso: quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu gosto. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para ficar com as pessoas que eu gosto. Eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto e daí sim eu vou viver a minha vida quando eu me aposentar. E Sêneca é bem duro com essas pessoas. Ele fala: quem te garante que você vai estar vivo até lá, até a época de se aposentar? Tá certo que lá em 4 a.C. as pessoas viviam muito menos, mas hoje em dia existem muito mais doenças, muito mais perigos, a falta de segurança tá muito maior, então a chance também de você ter uma vida super longeva, ela é menor. Então ele não tá errado em pensar que a gente tem que aproveitar o agora, porque a gente literalmente não sabe quando vai ser o nosso último dia, né? E outra questão que ele fala que eu achei muito interessante é assim, ele fala: você não tem vergonha de dedicar os melhores anos da sua vida para os outros, né? Com coisas inúteis, conversas inúteis, tarefas inúteis, futilidades, aquela passagem inconsciente na frente da TV, das redes sociais. Você não tem vergonha de reservar os melhores anos da tua vida para os outros e os piores anos da tua vida para ti mesmo? Ou seja, você está reservando a sobra de vida para ti e dando os teus anos de maior vitalidade para os outros de graça. E naquele momento que você faz isso, você não vê valor naquilo, né? Você só vai ver valor naquilo lá no final da vida. E por isso, então, muitas pessoas se arrependem de não ter feito as coisas antes. Ele diz, na verdade, que é estúpido você querer tomar as melhores e as mais importantes decisões da sua vida no final dela, né? Ele falou que isso não faz o menor sentido. Você deveria fazer isso durante a sua vida, ou lá, quanto antes, melhor, e não no final da vida você querer tomar as decisões que vão ter maior impacto nela, né? E normalmente são essas as pessoas, aquelas que não aproveitam a vida delas e deixam para buscar aproveitar só no fim da vida. Essas são as pessoas que passam a vida inteira reclamando, que passam a vida inteira se lamentando pela própria vida, pela própria existência e normalmente não buscam fazer nada para mudar isso, né? Só lá pra frente. Só que isso eu já tinha comentado antes, mas o que eu quero ver é o outro lado dessa história. E se você não é uma dessas pessoas que tá reclamando, mas é uma das pessoas que tá o tempo todo ali ouvindo e gastando seu tempo ouvindo essas reclamações que não vão servir de nada se a pessoa não tomar uma atitude, a sua vida também está sendo gasta, você também
está perdendo o seu tempo com essas conversas que são inúteis, ouvindo reclamações sem tomar uma atitude, sem realmente fazer alguma coisa para mudar, são conversas que não vão te levar a lugar nenhum, ou seja, elas estão gastando o seu tempo. E segundo Sêneca, você estaria apenas sobrevivendo nesse momento e não vivendo literalmente a sua vida. Tá, então você pode me dizer que você já entendeu como está gastando o seu tempo ao invés de viver ele. Mas e qual seria então a atitude certa a tomar segundo Sêneca? Ele diz que durante toda a vida a gente precisa aprender a viver todos os dias. E também não deixar que pessoas roubem o nosso tempo com coisas supérfluas. E só assim, dessa forma, se a gente não deixar os outros roubarem e nem a gente ficar gastando o nosso próprio tempo com essas questões que eu mencionei anteriormente, só assim a nossa vida ela vai ter sido longa o suficiente. Porque todo o tempo vivido terá sido reservado exclusivamente para ti. E com isso ele não quer dizer que você precisa se isolar e só pensar em si mesmo e ignorar todas as outras pessoas. Não é isso, não é nada disso. É muito mais sobre ter clareza, porque aquele que sabe o que busca, sabe com o que ou com quem vai passar o seu tempo, portanto não vai estar gastando ele, vai estar utilizando ele, vivendo ele literalmente ali, vivendo o presente. E assim como a gente precisa aprender a viver, segundo ele, a gente também precisa aprender a morrer. E como seria isso? A grande maioria das pessoas normalmente está ansiosa pelo que vai acontecer no futuro, acaba se lamentando pelo passado ou tem muitas saudades do passado e acaba esquecendo de viver o presente. Nós estamos sempre muito ocupados, né, com uma tarefa atrás da outra, ou seja, a gente conclui uma e já está buscando qual vai ser a próxima para concluir a próxima. Então a gente está vivendo muito mais o futuro do que o presente. E outro ponto é que naqueles raros momentos em que a gente não está ocupado o tempo todo com alguma tarefa, seja ela qualquer tarefa, nós buscamos estar ocupados. Ninguém quer estar sozinho, sem nenhuma tarefa, mesmo que ela seja só para você ficar ali inconsciente na frente da TV sem prestar atenção em mais nada. As pessoas não conseguem viver na solitude, elas sempre transformam isso em uma solidão e logo já vão buscar uma outra tarefa então para compensar essa falta de capacidade de estar sozinhos e conseguir conviver consigo mesmo, nem que seja por alguns momentos durante o dia. E ele diz que quem consegue ficar sozinho consigo mesmo, consegue se concentrar muito mais no presente e viver muito mais o presente. E, portanto, essa pessoa não tem medo do amanhã ou do futuro ou até da morte, porque ela tá aproveitando o hoje, o agora, seja sozinha ou seja com as outras pessoas, ela tá vivendo o presente. A conclusão disso tudo é que as pessoas elas brincam com o que há de mais valioso no mundo, que é o tempo, como se ele não valesse nada. Por que é que as pessoas só dão valor para a vida quando elas estão doentes ou quando elas já estão com uma idade muito avançada? É como se a gente embarcasse num trem ou num ônibus e só se desse conta que chegou quando o ônibus ou o trem parou no destino final, no ponto final. Passou a viagem toda dormindo ou olhando pela janela, inconsciente, assim, sem prestar atenção no que estava acontecendo. É mais ou menos isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas só se dão conta de que perderam toda a viagem quando elas estão chegando lá no ponto final. Portanto, viver e estar presente é uma escolha individual. Desde aquela época lá de 4 a.C., as pessoas já reclamavam que elas não tinham tempo. E mesmo naquela época já existiam pessoas que conseguiam ter tempo, que conseguiam viver a vida delas bem vividas. Então o problema não está na sociedade, o problema está no indivíduo. Cada um escolhe viver a sua vida ou deixar ela passar apenas. E eu vou deixar aqui uma frase final que mais ou menos resume toda essa nossa discussão. Sêneca diz que não existe motivos para acreditar que uma pessoa viveu longamente apenas pelos cabelos brancos ou pelas rugas. Ele não viveu longo tempo, mas existiu por um longo tempo. Por hoje é isso então, pessoal. Até o próximo vídeo.